Pessoal, meu nome é Marcelo Salles, eu sou diretor sênior e gerente geral de tecnologia da Databricks para a América Latina. Meu objetivo aqui nos próximos 30, 35 minutos é falar um pouco com vocês a respeito de como dados aporta valor para a indústria financeira de seguros, né? Se alguém quiser conectar comigo, sinta-se à vontade, aí está o QR Code. Estou há 3 anos e meio, quase 4 anos na Databricks, desde o início da operação, né? O tempo voa, parece que ontem a gente começou, né? E a gente já está quase completando 4 anos de operação aqui no Brasil. E o primeiro ponto que eu queria cobrir, o Grinanda tocou um pouquinho disso, é a importância da indústria de serviços financeiros e seguros para a Databricks a nível global, né? A gente tem mais de 1.500 clientes nessa indústria, 250 integradores de solução e parceiros de tecnologia, inclusive nossos companheiros aí da Accenture e Avanade, nossos parceiros na data de hoje. E olha que interessante, nós criamos um marketplace, né, onde as empresas podem compartilhar dados, datasets, sejam de forma aberta, seja de forma vendida. E a gente já tem mais de 500 organizações entregando datasets específicos da indústria financeira. Clientes como a S&P, clientes como a Bloomberg, companhias desse porte entregando ou até mesmo comercializando datasets no nosso marketplace. Quando a gente olha aqui para a realidade local, não é tão diferente, né? O Grinanda mostrou ali os clientes que a gente tem aqui na América Latina, e a gente vai ver que uma grande parte deles são clientes da indústria financeira. De novo, aqui aqueles que a gente pode falar publicamente, então aqui Bradesco, Santander, Nubank, Porto, Cielo, Sicredi, Sicobi e muitos outros. Mas olha só que interessante, quando a gente olha todos os clientes que a Databricks tem na América Latina, desse segmento, nós estamos falando já mais de 150 organizações. 10% dos clientes globais que a gente tem nessa indústria estão localizados na América Latina, né? O que mostra a importância da indústria financeira para a gente. Agora, por que isso acontece, né? Nós temos uma visão na Databricks que vale para qualquer indústria, né? A gente entende que os vencedores em qualquer indústria vão ser as organizações que serão, no fundo, organizações de dados e AI, né? Quem não fizer bom uso de dados e AI, a gente entende que vai ter dificuldade de prosperar na sua respectiva indústria. Quando a gente vai para a indústria financeira, isso é tão verdade quanto para outras indústrias, talvez até um pouco mais verdade, porque dados e AI, em realidade, está trazendo uma profunda transformação para a indústria financeira, né? Então, se a gente olhar assim, um banco digital, dá para a gente pensar em um banco digital sem utilizar dados e AI? Pensa num banco digital que não utiliza dados. Existe isso, né? O nível de personalização que a gente está chegando hoje na indústria financeira de seguros, né, que a gente chama de hiperpersonalização, existiria sem dados e AI, né? A gente hoje está atingindo outros patamares de concessão e aprovação de crédito impensados, né, impensáveis tempos atrás, graças a dados e AI. A gestão de risco se transformou. A análise de investimento, não sei quem já parou para olhar como está sendo utilizado os LLMs em análise de investimento. Os analistas mesmo estão usando LLM para entender os diversos ativos e tomar decisões de investimento. Passa por automação de sinistro, passa por precificação, ou seja, um profundo impacto de dados e AI na indústria financeira e de seguros, né? Olhamos alguns casos práticos aqui, né, de clientes nossos que estão utilizando dados e AI para a sua transformação, né? Por exemplo, a Intuit está utilizando dados e AI para trazer uma personalização no nível antes não imaginado, né? Permitindo que ela tenha conseguido conceder 1,4 bilhão de dólares em empréstimos para 40 mil pequenas empresas através de um aplicativo. Olha o volume financeiro conseguido através de um aplicativo. A Capital One, utilizando fortemente para a detecção de fraude, para prevenir riscos, né? A FactSet, que melhorou a parte de infraestrutura, reduziu custos de processamento de dados. A Block, que é uma empresa da Square, utilizando o GenAI para fazer o onboarding dos seus clientes de uma forma totalmente diferenciada. A S&P Global, utilizando dados para trabalhar investimentos na área de ESG e investimentos sustentáveis de forma geral. Mas só lá fora que isso acontece, né? Não, aqui no Brasil também a gente tem visto isso acontecer. Pegando aqui alguns casos públicos, estão aí
o link das referências para vocês. Então, o Bradesco, impressionante, utilizando mais de 180 casos de analíticos e AI, e está conseguindo colocar esses casos em produção, né, numa redução de prazo ali que demorava 2 dias para menos de 2 horas para colocar uma solução analítica, né? A PicPay, trabalhando em 2 aspectos que a gente vai trabalhar aqui bastante, eu vou comentar com vocês. Por um lado, no lado tecnológico, redução de custos, casa de 50%, nos custos de processamento de dados e analíticos, né? E trazendo impacto para o negócio, um impacto de 10 milhões, fazendo um trabalho diferenciado no seu aplicativo com a questão de cashback. O iFood, que pode economizar aí 10 centavos por pedido, se fizer o processo de uma forma diferente. Eles ficam lá fazendo simulações de como podem fazer esse processo de forma diferente para trazer essas economias. Então, isso não acontece só lá fora, gente. Acontece aqui perto da gente também, né? Legal, mas quem é daqui, é da área de tecnologia, deve se enxergar um pouquinho no que eu vou falar, né? Esses benefícios todos que o usuário percebe lá na ponta, isso é a pontinha do iceberg, né? Para que a gente tenha esses benefícios lá na área usuária, muita coisa tem que acontecer por trás, né? E aí que está o desafio, né? Famosa curva de maturidade de dados IEA, né? Para a gente ter esses benefícios na sua plena capacidade, onde a gente precisa estar? A gente precisa, estar aqui na transformação plena de AI, né? Onde eu consigo fazer decisões automáticas de investimento, consigo fazer precificação dinâmica, consigo ter Next Best Offer. Está todo mundo aí, gente? Sim? Não? Né? A verdade é que existe um desafio. Se a gente olhar, a maioria das organizações ainda não estão lá, né? Vocês viram o que é o primeiro nível de maturidade ali? Parece provocação, né? Excel, né? Tem gente utilizando Excel para fazer analítico. É verdade, né? Talvez nem tanto na indústria financeira e de seguros, espero, né? Me corrijam aí. Mas a verdade é que a gente está no início dessa curva, muitas vezes, né? E aí o Grilanda fazia um comentário aqui na abertura dele, né? Que muita gente pergunta, o que a Databricks, né? O que a Databricks ajuda? Eu vou tentar trazer um sumário para vocês aqui, aproveitando esse slide aqui, né? É relativamente simples o que a gente faz, né? O que a gente faz é elevar o nível de maturidade de dados e AI das organizações para que vocês possam aumentar sua vantagem competitiva. É basicamente isso que a Databricks faz, né? Legal, mas como que isso acontece? Vamos explorar um pouquinho, né? Como que a Databricks ajuda, então? Legal, para a gente ter todos aqueles casos de uso ali, personalização, call center automatizado, análise de fraude, etc. O que a gente precisa? A gente precisa de uma plataforma de dados para que a gente realmente implemente esses casos de uso e aporte valor ao negócio. Qual que é o grande desafio? A gente não tem uma plataforma de dados. A gente tem múltiplas plataformas de dados, né? E esse é o primeiro grande desafio, o primeiro ponto que a Databricks consegue aportar. Por quê? Porque a gente consolida esse monte de plataforma de dados em uma única plataforma, né? Onde a gente consegue trabalhar todas as suas fontes de dados de forma unificada, e tem vantagem da gente trabalhar as fontes de dados de forma integrada, unificada, para então entregar todos esses casos de uso para a área de negócio. Legal. E que seria essa plataforma, então? Aqui tem um pouquinho de história. Acho que muitos de vocês devem se lembrar que, por volta de 2020, a Databricks foi pioneira, né? Foi inovadora, e ela trouxe um conceito para o mercado chamado Lakehouse. Qual que era a ideia do Lakehouse? A gente, basicamente, trabalhar as 2 grandes plataformas de dados que a gente tinha até então, o Lake e o Data Warehouse, de forma unificada, né? Legal, passados hoje já quase 4 anos desse momento, se a gente pegar dados aí do MIT, a gente vai ver que 74% das organizações a nível enterprise já utilizam o conceito de Lakehouse, né? E mais do que isso, se vocês olharem outros vendors, né, isso se tornou uma categoria. Outros vendors
passaram a adotar o Lakehouse, né? Não só a Databricks tem o conceito de Lakehouse hoje, muitos vendors vieram atrás da gente e adotaram o conceito de Lakehouse. Legal, olhamos para isso e pensamos, somos inovadores, né? Está na hora de evoluir, já foram 4 anos do Lakehouse. E o que a gente fez? Além de sermos inovadores no conceito de Lakehouse, nós somos pioneiros na questão de inteligência artificial e inteligência artificial generativa também, né? Não só através de desenvolvimento de tecnologia própria, como também através de aquisições. Ano passado fizemos uma aquisição importante, na casa ali de 1,3 bilhão de dólares, a Mosaic ML, né? E quando a gente junta esses dois mundos, o Lakehouse mais inteligência artificial generativa, tem uma oportunidade de dar o próximo passo e de evoluir. E foi o que nós fizemos. Nós criamos aí um novo conceito, talvez uma nova categoria daqui a uns 3, 4 anos, o tempo vai dizer, mas que é o conceito da Data Intelligence Platform, né? E que consiste a Data Intelligence Platform? Ela tem basicamente os mesmos fundamentos do Lakehouse, que são uma arquitetura multi-cloud, nós estamos presentes aí nas principais clouds do mercado, né? Um repositório unificado de dados, que no nosso caso se materializa através de uma tecnologia criada pela Databricks chamada Delta Lake. Um conceito de governança unificada, que também tecnologicamente aqui se materializa através de um produto chamado Unit Catalog, onde a gente pode endereçar os 4 grandes problemas de dados que existem: o problema do Data Warehouse, o dado transacional, o dado do passado, o problema do Big Data, dos grandes volumes de dados, o problema dos dados em tempo real, processamento de streaming, real time, e AI, Machine Learning e agora GenAI, né? Mas adicionado de uma nova camada aqui que a gente chama de Data Intelligence Engine, que é justamente quando a gente pega todos esses conceitos de inteligência artificial, de GenAI, e aplica em benefício da própria plataforma de dados, para tornar a plataforma de dados mais inteligente. Porque muitas daquelas tarefas que a gente fazia manualmente, como organizar os dados no repositório, catalogar, extrair metadados, ou mesmo até permitir com que os usuários consultem dados, os usuários finais consultem dados, utilizando linguagem natural, agora estão embutidos na plataforma, no conceito da Data Intelligence Platform. Ok? Legal. E que benefícios traz para as organizações utilizar uma plataforma como essa, Data Intelligence Platform? Bom, na Databricks, a gente aporta valor, nós entendemos, em 2 grandes aspectos, né? Uma consulta para vocês aqui, que pode levantar a mão. Quem é da área de tecnologia? Alguém da área de negócio? Temos os 2 aqui representados, né? E a gente aporta valor para os 2, para a tecnologia e para o negócio. E, basicamente, como que a gente aporta valor para essas 2 áreas? Em 2 grandes aspectos, né? O primeiro é acelerando a inovação, né? O segundo é reduzindo o custo e complexidade, né? E vamos explorar isso aí um pouquinho. Legal. Olhando para a área de tecnologia, parece que a maioria aqui é da área de tecnologia. Como que a Databricks pode aportar valor para vocês, né? Vamos lá. A primeira forma que a Databricks aporta valor para as organizações, no aspecto tecnológico, é modernizando e simplificando a plataforma de dados IA, né? Para quem aqui é de uma organização mais tradicional, possivelmente vocês reconhecem vários desses logos que estão aí na tela, né? Vocês são usuários de vários desses logos, né? E existe problema fundamentalmente, alguma coisa fundamentalmente errada com essas tecnologias? Não necessariamente. O problema é que cada uma delas é uma ilha, cada uma delas é um silo, e a gente não tem o ganho de escala, né? Parte delas são on-prem, mais tradicionais, mas se vocês olharem aí, vocês já vão perceber que tem tecnologias já nascidas na nuvem aí também, né? Que ainda assim, muitas vezes, constituem um silo, né? Então, o primeiro grande benefício de utilizar uma plataforma com a Data Intelligence Platform é a gente unificar e simplificar e modernizar as plataformas de dados, né? Legal. O que mais que a gente pode fazer? Aqui um efeito colateral super interessante, né? Talvez muitas das organizações de vocês estejam começando a jornada para a nuvem, ou talvez pensando em fazer uma jornada para a nuvem, né? Se esse for o caso, considerem fortemente começar pela área de dados. O risco é muito menor de você levar a área de dados e analítico e AI para a nuvem do que você levar os seus sistemas core transicionais, né?
ganhem experiência com a nuvem, com as áreas de dados e analíticos. Depois vocês vão para os sistemas core transacionais, né? Esse é um efeito colateral aí que a gente pode trazer. Talvez o grande ponto aqui para as áreas de tecnologia, a famosa redução do custo total de propriedade, ou TCO, né? E como que a gente afeta o TCO? A gente afeta o TCO basicamente eliminando custos e complexidade, né? E faz isso trabalhando em 3 grandes pilares. O primeiro é que a gente consegue consolidar e eliminar uma série de custos com distintos softwares que vocês têm, né? E quando vocês pensam no custo associado ao software, não é só licenciamento do software. Pense que vocês têm times específicos e dedicados para aqueles softwares. Vocês têm parceiros específicos e dedicados para aqueles softwares, né? Tem uma série de custos por trás daquela licença de software, né? Outra coisa que a Databricks faz muito bem é processar dados de maneira eficiente. Então, a gente reduz o custo de processamento de dados de maneira muito importante, trazendo performance realmente no processamento de dados. Menos tempo, menos custo, né? Mais valor adicionado ao negócio. E aumentando a produtividade das equipes, né? Quem aqui é gestor, e muitos são da área de tecnologia, possivelmente da área de tecnologia de dados e analíticos, vocês sabem que nós não somos profissionais mais baratos do mercado, né? Que bom, né? Mas existe um custo associado à mão de obra super importante, né? E fazendo essas pessoas serem mais produtivas, você está reduzindo o seu custo total final, né? Então, a gente trabalha muito forte esses 3 pilares. Aqui um exemplo concreto para vocês, de um grande banco internacional, cliente nosso, onde ele conseguiu economizar impressionantes 350 milhões de dólares em infraestrutura em 3 anos, utilizando a plataforma Databricks a nível global, né? E eu estou falando aqui só da parte de infraestrutura, que é essa parte de baixo aqui. Tem ainda benefícios de produtividade, valor ao negócio, que eu não vou nem entrar. Vamos ser bastante objetivos aqui, olhar a infraestrutura que a gente consegue medir muito facilmente, né? Se a gente entrar em valor ao negócio, dá uma discussão do valor percebido, etc. Extremamente objetivo, infraestrutura. Obviamente, uma escala global, um cliente global, né? Mas valores realmente impressionantes, né? Legal. O que mais é importante, né? Se você é um nativo digital, você pode se dar o luxo de começar a sua operação elegendo a tecnologia que você quer trabalhar. Se você é uma organização clássica que está se modernizando e está evoluindo, existe um legado, né? Não dá para a gente ignorar um legado, não dá para a gente chegar e achar que eu desligo o legado, ligo algo novo e está tudo pronto. Não é assim que funciona. Então, o que é muito importante de uma tecnologia como a Databricks? Que ela seja aberta e consiga interagir facilmente com o ecossistema que já existe, né? A gente vai aportar aquilo que já existe, eventualmente vai ter que manter alguma coisa, porque faz sentido manter, né? Mas qualquer nova tecnologia, vocês precisam com que ela seja aberta e que consiga se integrar com o ecossistema que vocês têm. E isso a gente consegue fazer, tá? E aqui talvez o tema mais desafiador do momento, fora a GenAI, que é a sensação do momento em termos de buzzword, né? Mas governança é um tema extremamente complexo. Levanta a mão, por favor, quem está enfrentando algum desafio de governança ou tem preocupação com governança, né? Muitas mãos levantadas, né? Por quê, gente? Porque governança é complexo. Governança de dados já era complexa. Quando eu trago AI, GenAI e tudo que vem junto para o mundo de governança, é mais complexo ainda, né? E por que é complexo? Vamos olhar lá o Lake, né? O Data Lake. Vocês já pararam para pensar como que a gente faz governança de Lake? A gente faz fazendo o permissionamento de arquivo. Permissionamento de arquivo é uma coisa que surgiu com o Unix na década de 70. Não falei Linux, hein? Falei Unix. Talvez os mais novos nem saibam que existiu uma coisa antes do Linux que chamava Unix, né? A gente faz controle de arquivo, gente, né? Mas aí eu não consigo ter controle a nível de linha, a nível de coluna, né? Mas vamos trazer algumas ferramentas para melhorar isso, por exemplo, um Hive. A gente sabe que essas ferramentas têm seus desafios e suas limitações. Todo mundo já se deparou com isso. Mas os Data Warehouses, sim, tem. Eu consigo fazer permissionamento a nível de tabela, coluna e linha. Sim, mas se você tiver 3 Data Warehouses, são 3 modelos de permissionamento e governança distintos. Cada um faz o seu, né?
E quando vem o GenAI, AI, dashboards, modelos, features, um outro modelo de governança. O que a gente tem com governança, então? Os mesmos problemas que a gente tinha com dados, silos. Da mesma forma que a gente tinha silos de dados, a gente tem silos de governança, né? E isso precisa mudar, né? Isso é tão importante a ponto de que os analistas hoje estão dizendo que organizações, isso o Gartner está falando de forma muito forte, que eles entendem que 80% das organizações que não conseguirem escalar seu modelo de governança não vão ter sucesso nesse mundo digital de dados e AI. É uma afirmação bastante forte, mas que eu tenho certeza que muitos de vocês concordam, né? Quem não resolveu o problema de governança vai ter dificuldade, né? Legal. Como que a gente resolve o problema de governança, né? A nossa visão é uma governança unificada, que no conceito da Databricks se materializa através de um componente da nossa plataforma, chamado Unit Catalog, né? Que olha todos os ativos existentes na plataforma, dados, dashboards, ativos de inteligência artificial, de uma maneira única e integrada, né? Legal, mas governança também não pode ser uma ilha, a gente já falou, então a gente precisa conseguir tocar todo o ecossistema de dados, né? Então a gente precisa olhar que talvez eu vá fazer algum processamento de dados numa ferramenta externa que não seja o Databricks, talvez eu vou precisar manter algum outro Data Warehouse, eu preciso me integrar ao modelo de governança desse Data Warehouse, ou seja, a gente não pode criar silos, né? Então a importância de se integrar com todo o resto. E olhar a governança de uma ótica multidisciplinar, porque governança é um aspecto multidisciplinar. A gente tem Data Quality, a gente tem Data Security, a gente tem linhagem de dados, a gente tem Discovery, a gente tem o próprio catálogo, tem muita coisa envolvida em governança, né? E mesmo dentro de governança, existem conceitos mais amplos de governança que talvez até transcendam o conceito de dados, ou talvez a TI como um todo, né? E a gente precisa se integrar a outras ferramentas de governança também. Não podemos nos tornar de novo um silo, uma ilha. Então, é importante essa flexibilidade de se integrar com o resto do sistema. E o que é legal da gente ter um bom modelo de governança? Que começa a nos dar outras possibilidades, né? Então, por exemplo, o conceito de sharing, de compartilhamento, né, que é um grande desafio. Cada vez mais nós somos conglomerados empresariais, né, nós participamos de grupos econômicos, né, nós temos coligadas, nós temos parceiros que desenvolvemos projeto conjuntamente e a gente precisa poder compartilhar dados com esses parceiros de uma maneira governada, né? Tem aqueles casos famosos, né? Nossa, eu tenho um super modelo de governança, né, e um dado que eu sou responsável. Aí eu compartilho com um parceiro de negócio ou até uma empresa do mesmo grupo econômico e a hora que sai da minha organização pede o modelo de governança, o nível de governança que eu tinha. Se ocorre um vazamento de dados lá, quem é responsável? Pensa, sei lá, dados de transação de cartão. Quem que é responsável pelos dados de transação de cartão? Quem processou. E se vazar lá do outro lado? Quem é responsável? Quem processou, né? Quando a gente tem um bom modelo de governança, a gente consegue fazer isso de outras formas. E consegue evoluir até conceitos de, por exemplo, criar um marketplace. Vocês podem pensar em ter seu próprio marketplace para uso interno, para uso externo, mas a gente só consegue chegar nesse nível de requinte se nós tivermos um bom modelo de governança por trás. Faz sentido, pessoal? Exemplo aqui de um cliente nosso, e olhando agora com essa ótica da tecnologia, né? O HSBC é um cliente global nosso, uma referência pública. Nem vou falar muito aqui do impacto para o negócio que eles tiveram, o engajamento de um aplicativo de pagamento deles, mas queria olhar os aspectos aqui de benefícios para a área de tecnologia, que é onde nós estamos nesse momento, né? Então, olhando para a área de tecnologia, a gente pode ver esse tipo de coisa aqui, ó. Redução de tempo de processamento de 6 horas para incríveis 6 segundos, né? Legal. Isso tem impacto no custo, né? Absurdo, lembra que era um dos pilares que eu comentei com vocês, né? Caso público, né? Consolidação de base de dados aqui de 14 bases de dados para um único lake consolidado. Simplicidade, ganho em escala, né? Habilita casos de uso que a gente nem imaginava, com os vários filhos de dados, né? Legal. Vamos avançar um pouquinho. A gente tem uma regra aqui na Databricks, é uma observação prática nossa que a gente percebe de maneira muito clara trabalhando com os nossos clientes. A gente percebe que cada dólar investido em Databricks, a gente consegue trazer uma economia na casa aí de 3,5 dólares
em todo o ecossistema da plataforma de dados. Uma regra que a gente tem que observar e tem conseguido demonstrar na prática, né? Que é bem interessante. Bom, e para os negócios, né? A gente tem gente de negócio aqui também, levantaram a mão, a gente precisa dar uma atenção para eles também, né? Que impactos a gente traz para os negócios, né? E aqui um impacto conjunto, não é só a Databricks trazendo impacto para o negócio, é a Databricks junto com as áreas de tecnologia levando valor para os negócios das respectivas organizações de vocês, né? Legal, não importa que negócio seja, se não é uma ONG, se é uma organização que tem pretensões comerciais, ela está preocupada com esses 5 componentes, que são aumento de receita, redução de custos, aumento da eficiência operacional, redução de riscos e conseguir inovar mais. Existe uma organização comercial no mundo que não esteja preocupada com esses pontos? Não existe, né? Então, esses são os impactos, são as áreas que a gente precisa impactar quando a gente olha da ótica de negócio, né? E é justamente o que a gente faz com uma plataforma como a Databricks. Por quê? Porque a gente consegue pegar todos os tipos de dados existentes, não importa em qual estrutura, estruturado, semi-estruturado, não estruturado, real-time, batch, não importa, a gente consegue jogar tudo numa única plataforma para habilitar casos de uso que impactam o negócio, como cliente 360, personalização, detecção de fraude, assim por diante, ademais de trazer produtividade para a força de trabalho, aumentar a eficiência operacional, fazer isso de maneira segura e compliant, né? Esse é o impacto que uma plataforma como a Data Intelligence Platform da Databricks traz para os negócios. Olhamos um caso real aqui, um grande banco global, isso a gente pode citar de forma genérica, não pode citar, infelizmente, o nome dele, né? Mas o que eles lançaram? Um novo produto, um cartão, em parceria com uma grande empresa de tecnologia, né? Com alcance global, e eles queriam que esse cartão tivesse a maior escala possível, mas não de forma controlada, né? Eles queriam ter isso com controle e gestão de risco, né? Só que a plataforma que eles tinham não permitia processar a quantidade de dados que eles iam gerar para fazer análise de risco de emissão dos cartões, né? Então, eles estavam bloqueados, não conseguiam escalar por uma barreira tecnológica, né? Qual foi a solução? Implantaram a Databricks, conceito de Lakehouse. Hoje eles processam 30 terabytes por dia através de oriundos de fontes variadas de dados e conseguem fazer análise do perfil de risco na velocidade que eles necessitam. Aí vejam o impacto para o negócio, né? Eles conseguiram trazer por ano 50 milhões de dólares adicionais de receita, emitindo mais cartões habilitados por essa gestão aprimorada de risco, e conseguiram trazer mais 53 milhões de dólares de receita, fazendo com cross-selling através da nível de personalização que eles conseguiram alcançar e que antes não alcançavam, né? Então, são impactos bastante relevantes. Legal, e tudo estava bem, né? Tudo estava tranquilo no mundo de dados até que chegou novembro de 2022. O que aconteceu em novembro de 2022? Burburinho aqui e lá. Alguém sabe? Arrisca? Não? Bom, foi a data em que, em teoria, a inteligência artificial generativa começou a ganhar contornos de ser viável comercialmente. Saiu o ChatGPT, etc., né? Isso mudou alguma coisa no mundo ou não? Né? Teve algum impacto. Legal, pergunta para vocês. Essa imagem aqui é real ou gerada por um modelo? Quem acha que é modelo? Quem acha que é real? Os outros não acham nada. Tá bom. Não, obviamente, né, não ia trazer se não fosse gerada por um modelo, né? Não ia ter graça, né? Sim, ela é gerada por um modelo e o prompt que foi dado para o modelo é justamente esse. Exatamente esse. Tá? 4 linhas aí foi o que foi pedido para o modelo. Nada mais, né? Impressionante. Lógico que a gente consegue perceber alguns detalhes ali de artificialidade, talvez os olhos, né? Sempre o pessoal comenta, os olhos chamam a atenção, né? Legal. Até então era fácil a gente trabalhar com dados. A gente usava dados para 3 coisas, né? Eu olhava um relatório de quanto vendemos ontem, tomava uma decisão,
Então, eu suportava minhas decisões em dados, ou já tinha um modelo, por exemplo, que me dava uma sugestão de investimento, eu olhava, analisava, acatava ou não, né? Tinha uma decisão aumentada por dados, ou a gente já estava fazendo algumas coisas de ter decisões realmente automatizadas por dados, né? Então, quem vai lá para São Francisco com frequência, você vê aquele monte de carro autônomo andando para a rua, né? Os motoristas de ônibus tentando sacanear os carros, não sei se vocês já viram, né? Eles ficam fechando para ver como o carro reage, né? A gente tem já há muito tempo usa o conceito de Next Best Offer, né? Então, a gente tinha já uma automação de decisão. Nada disso tinha GenAI, né? Então, quando a gente passou a ter o GenAI, a gente passou a ter uma infinidade de outras coisas, de outras possibilidades, de outros casos de uso, né? E aqui são alguns que a gente está vendo muito forte na indústria financeira de seguros, e só utilizando uma variante do GenAI, que são os LLMs, que tratam textos, né? Eu trouxe aquela questão da imagem ali, mas não estou nem falando de texto, não estou falando, desculpa, de imagem, não estou falando de geração de vídeo, não estou falando nada disso. Processamento de áudio. Só com texto a gente está vendo transformação profunda na forma como a gente faz atendimento ao cliente, na forma como a gente gera relatórios de compliance, na forma como a gente faz forecasts, né, futuros. Mesmo na área de base de conhecimento interna, como que o RH responde às demandas dos funcionários numa organização de 50 mil funcionários. A gente tem um projeto nessa linha com o cliente nosso, né? Inteligência de mercado, processamento de claims ali de forma mais inteligente e por aí vai. Abriu uma infinidade de casos de uso, né? Isso está sendo reconhecido pelo mercado, né? Analistas aí falam, várias organizações, a MIT fala que 91% das organizações querem investir em GenAI, 75% dos CEOs dizem que quem não fizer vai ter problema, a gente já vê que está aumentando a produtividade dos funcionários em 40%, né? Mas existe um grande desafio por trás disso. A gente vê que hoje que 90% das organizações não conseguem levar a GenAI para a produção. Isso são dados medidos aí por analistas. E por quê? Né? O Chris já falou de um deles ali, né? Um chatbot da GM sugerindo a F-150 da Ford como a melhor caminhonete, né? Ou a Air Canada tendo que honrar uma regra de reembolso de passagens criada pelo robô. O robô criou lá uma regra de reembolso de passagem que permitia até quem já viajou pedir reembolso, né? E eles tiveram que honrar, né? Ou essa última, por exemplo, que é uma conversa de um agente ali com uma pessoa que está reclamando do seu plano telefônico, e o agente de inteligência começa a dar dados da companheira dele, a quantas ligações ela fez, quanto ela gastou. Um problema gravíssimo de governança, né? Então, a gente tem dificuldades, né? E por quê? Porque a gente não tem hoje GenAI a nível empresarial. E qual seria a arquitetura típica de um GenAI a nível empresarial? Eu tenho uma interface de usuário, eu tenho um modelo por trás. Normalmente eu vou ter bases de dados suportando esse modelo, e se eu tenho base de dados eu preciso ter pipeline por trás disso, né? Mas o que a gente precisa? Ter tudo isso de uma maneira monitorada, né? Então, dentro da nossa plataforma, por exemplo, a gente tem o Lakehouse Monitoring, que permite monitorar todos esses aspectos. Cada vez mais está claro que a gente não vai ter um único modelo. A gente vai utilizar o melhor modelo que se aplica ao caso de uso. Pode ser interno, pode ser um modelo público de mercado chamado via uma API, pode ser um modelo open source que eu estou servindo em algum lugar, pode ser um modelo que eu mesmo desenvolvi, né? E se é um modelo que eu mesmo desenvolvi, eu preciso ter capacidade de treinar esse modelo, né? E eu preciso, a gente já discutiu bastante isso, ter governança sobre tudo isso, né? Eu não posso ter um modelo lá que responde entregando os dados da coleguinha, né? Então, essa é a forma que a gente vê uma arquitetura de GenAI com características empresariais. Para ajudar nesse contexto, algumas semanas atrás, a Databricks lançou publicamente um modelo chamado DBRX, open source, entrega aí grandes dados de performance nos benchmarks, mas que é mais uma opção para vocês utilizarem ou não, né, dentro desse contexto do melhor modelo que se aplica, né? Para fazer isso, a gente precisa pensar em ambiente produtivo, controlado, onde a gente controla desde a ingestão, a construção do modelo, o deployment desse modelo, o retreinamento se necessário e o monitoramento, né? E claramente a Databricks talvez seja hoje a plataforma no mercado que permite que a gente trabalhe com todas as arquiteturas possíveis de um LLM, né? Desde aquela do prompt engineering, onde eu só melhoro a forma que eu interajo com o modelo, até fazendo um RAG, onde eu uso meus dados para avaliar esse modelo, ou mesmo fazendo um fine tuning ou pre-training.
onde a gente consegue criar novos modelos, né? Para a gente fechar aqui, um caso interessante de um cliente nosso, não é da indústria de serviços financeiros, que está utilizando modelos para produção de código, né? E ele treinou o modelo especificamente sobre isso, para isso, em pouquíssimo tempo, né? E o que é interessante? Por que eu trouxe isso? Porque existem vários clientes nossos da indústria financeira que estão utilizando conceitos similares para utilizar e fazer análise dos seus códigos legados, seja para entender regras de negócio, ou seja para fazer refactoring desses códigos, né? Legal. Então, a Databricks em GenAI, como é que ela funciona? Tem 4 formas que a gente atua, tá? A primeira é trazendo inteligência para a própria plataforma que eu falei para vocês, do Data Intelligence Platform. A segunda é ajudando os usuários técnicos dessa plataforma, com o conceito de assistant, de copilot e assim por diante. A terceira é permitindo que usuários não técnicos interajam com a plataforma e com os dados, fazendo pergunta em linguagem natural, né? E a última delas é a gente permitindo que vocês criem os seus próprios modelos, né? Ou suas próprias soluções de GenAI. Com isso, eu queria agradecer pelo tempo de vocês, espero que tenha sido produtivo. Eu gostaria de chamar aqui a Ana e o Caio para demonstrar algumas dessas coisas para vocês em termos práticos. Obrigado.